Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Desta vez, nós vamos ver capítulo 4, Pluralidade das Existências, as questões que vão de número 200 a 221. E os assuntos abordados nestas questões são sexos nos espíritos, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais e ideias inatas. Como sempre, assuntos bastante interessantes, esclarecedores, né? Recomendo, como sempre, lembrando a necessidade, a importância de se ler o livro, as questões que serão abordadas, porque desta forma o entendimento das questões fica bastante facilitado, né? Eventuais dúvidas que vocês tenham, por favor, vocês podem colocar no nosso grupo do WhatsApp e também, quando futuramente fizermos uma live, vocês podem levar essas questões, essas dúvidas, para que a gente possa discutir. Então, vamos partir para o nosso estudo, porque ele é bastante extenso, né? Mas antes, como de hábito, como sempre, vamos pedir a Jesus que esteja conosco durante o nosso estudo, para que a nossa mente se abra e as respostas que são dadas pelos Espíritos sejam muito importantes para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual. Então, Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade do estudo e nos ajude a compreender tudo aquilo que a espiritualidade que está a teu serviço nos passa por meio do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Sexos nos espíritos. Questão número 200. Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? Resposta: não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Então, só nessa primeira frase, já fica claro que a polaridade masculina ou a polaridade feminina depende do nosso corpo físico. O espírito em si, ele não tem sexo. Por isso que ora ele pode encarnar como homem, ora ele pode encarnar como mulher. Prosseguindo, entre eles há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. Então veja, eles fazem questão, né, os espíritos na resposta, de ressaltar que entre eles, né, entre os espíritos, o que existe na verdade é amor e simpatia. Nós podemos entender que isso, essas duas qualidades, essas duas virtudes, elas são definitivas, porque elas são do espírito, enquanto o sexo, a polaridade, ela é passageira. Depende da reencarnação, daquilo que nós queremos passar, nós vamos ter o nosso espírito, vamos dizer assim, revestido por um corpo masculino ou por um corpo feminino. Questão 201. Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, essa questão 201, ela reforça, né, aquilo que nós acabamos de ver na questão número 200. Questão 202. Quando se é espírito, ou seja, quando estamos no plano espiritual, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe
o corpo, né, a polaridade masculina ou feminina, segundo as provas que deve suportar. Então, o espírito passou várias existências na condição de um homem, polaridade masculina. Mas chegou um momento que, por esse ou por aquele motivo, ele quer passar por determinadas provas, né, para conhecer, para desenvolver nele, espírito, as potencialidades, as qualidades, as virtudes da polaridade feminina. Então, em função das provas, do gênero de provas que ele quer suportar, então ele escolhe reencarnar como homem ou como mulher. Então, é isso que vai prevalecer. E Kardec faz um comentário bastante interessante. Vamos ver. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, né? Ora rico, ora pobre, ora mais ou menos, né? Ora da raça A, ora da raça B. É assim que o espírito progride, né? Lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Então não adianta a gente só reencarnar como homem, a gente só vai saber aquilo do mundo dos homens, mas para que o espírito ele se complete lá na frente, quando formos espíritos puros, ele tem que ter as virtudes, as qualidades, tanto masculina como femininas, devidamente desenvolvidas, né? E equilibradas. Então é por isso que ao longo da sua existência, da sua evolução espiritual, até chegar à condição de um espírito puro, ele precisa desenvolver tanto uma polaridade como a outra. É por isso que ele encarna ora como homem, ora como mulher, exatamente para passar pelas provas e adquirir essas virtudes, essas qualidades. Agora nós vamos falar sobre parentesco e filiação. Então, questão 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar à vida moral? Resposta: a vida animal somente, porque a alma é indivisível. Então, os pais, eles dão aos filhos apenas o corpo físico, que é o que os espíritos estão chamando aqui da vida animal. E por quê? Porque a alma é indivisível, ou seja, não tem como pegar um pedaço da alma do pai ou uma porção da alma da mãe e juntar para fazer uma nova alma. Nós vamos ver adiante nas questões que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por isso que aqui na conclusão da resposta, os espíritos dizem: um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então fica claro que a única coisa que os pais conseguem transmitir aos filhos é o seu DNA, é a sua genética, é o corpo físico. Apenas isso. Questão 204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela, né, os nossos parentes, a nossa família, remonta além da nossa existência atual? E os espíritos vão responder: não pode ser de outra forma. Ou eles poderiam responder: sim, claro, né, remonta não só na existência atual, os nossos parentes, como inúmeras famílias que nós já tivemos ao longo da nossa existência. Por isso que ele responde: não pode ser de outra forma. Continuando, a sucessão das existências corporais
estabelece entre os espíritos laços, né, vínculos que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós, né, entre nós, né, e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, ao longo da nossa existência, das nossas inúmeras, múltiplas encarnações, quantas famílias nós já não tivemos, né? Pode ser que nessa minha existência atual, por exemplo, eu esteja convivendo com um espírito ou vários espíritos que eu já convivi em outras vidas. Mas também pode ser que na minha família atual que tenha espírito que está, vamos dizer assim, participando pela primeira vez. Então, os vínculos, eles vêm ao longo do tempo. Vamos dar continuidade, passando agora para a questão 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Então veja que nessa 205, na verdade, não é nenhuma pergunta que Kardec está fazendo. Ele está fazendo uma afirmação. Então ele diz assim: na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece, né? Parece, quer dizer, não é uma certeza, destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. E vamos ver o que os espíritos dizem. Ela os estende, mas não os destrói. Então, veja, a doutrina da reencarnação, na verdade, ela reforça, ela solidifica os vínculos que nós temos com aqueles espíritos com quem a gente se afina ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Então, ao contrário dessa afirmação que Kardec diz que tem pessoas que dizem, né, que a doutrina da reencarnação ela destrói os laços, os vínculos de família, os espíritos estão dizendo, não, é exatamente o contrário. Ela estende no tempo esses laços de família e reforça, né? Porque a gente normalmente está vindo nas nossas novas existências com esses espíritos que também vêm nos acompanhando, né, em função da afinidade de ideias, afinidade de sentimentos e muitas vezes resgatando alguma situação difícil do passado. Então, em hipótese alguma, a doutrina da reencarnação rompe vínculos, ao contrário, reforça. Por isso que os espíritos vão dizer aqui na continuidade da resposta o seguinte: a parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, quer dizer, a parentela, os parentes, estando a família constituída sobre bases sólidas, afeições de muitas e muitas encarnações, os laços que unem os membros dessa família são menos precários. Sendo menos precários, portanto, eles são mais fortes, eles são mais sólidos. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Então veja, a parentela é grande, os vínculos se solidificam. Então, entre nessa família, os deveres de fraternidade, de amor, de respeito, eles se ampliam, eles crescem. Eles não vão diminuir, eles vão crescer. Visto que entre os vizinhos ou entre os servidores, quer dizer, quem garante que um vizinho meu, alguém que hoje trabalha numa empresa junto comigo na área profissional, alguém da minha vida social, um amigo, né, ou um trabalhador da minha empresa, ou um chefe meu, quem garante que essa pessoa já não teve um vínculo familiar, né, comigo? Por isso que ele diz aqui, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. A gente não sabe, porque é colocado um véu
do esquecimento entre uma existência e outra, né? Mas assim, aquelas pessoas que estão próximas de nós, com certeza já conviveram em várias oportunidades. Prosseguindo, dentro da mesma pergunta, ele faz uma outra, né? Dentro da 205. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente. Então, vamos ver o que os espíritos dizem. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. Então, veja só, né? Kardec pergunta assim, que na 205A, que diminui esse laço, né? A importância que alguns dão à genealogia, porque hoje o pai da gente pode ser uma pessoa muito simples, muito modesta, a nossa mãe, os nossos avós, e numa outra vida, eles eram pessoas mais importantes, pertenciam a uma raça, vamos dizer, mais nobre, né? Eram pessoas assim mais importantes. Por isso que ele diz o seguinte: ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, porque pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça, né? E os espíritos vão dizer: olha, você dá essa importância à genealogia é uma bobagem, é puro orgulho, porque não é nisso que o espírito vai se basear. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posição e fortuna. Então, né, aquela honraria, aquela reverência, não é às vezes pelo que a pessoa foi, o que ela significou do ponto de vista moral, mas dizer, olha, meu pai, meus avós, meus antepassados vieram de famílias nobres, né? Sangue azul, esse azul, lógico, entre aspas, né? São da nobreza. Por isso que eles falam, é uma questão de orgulho. E as pessoas querem honrar, não é na verdade a pessoa em si, aquilo que ela foi, aquilo que ela significou, mas os títulos, a posição social e a condição financeira que ela teve. Prosseguindo, alguém que coraria por ter como antepassado um honesto sapateiro, se gabaria de descender de um gentil homem debochado. Então teria vergonha de ter entre o seu antepassado uma pessoa simples, como ele está dizendo aqui, um honesto sapateiro. Mas se fosse uma figura fanfarrona, né, que fizesse coisas erradas, mas tivesse uma bela posição social, tivesse dinheiro, aí tudo bem, né? E é o que a gente ainda vê muito nos dias de hoje, né? A pessoa acaba sendo muito mais valorizada pelo que ela tem, pelas aparências, do que de fato ela é do ponto de vista moral. Isso num mundo materialista como o nosso. Prosseguindo, mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Quer dizer, Deus, na sua infinita inteligência, ele não criou as suas leis tomando por base o nosso orgulho, a nossa vaidade. Ele fez as leis de acordo com o que elas devem ser, né? Dando segmento, questão 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, aquilo que eu disse logo há pouco, né? O corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula. Bom, o que ele está querendo dizer? Se o espírito não provém do espírito e uma família, né, que teve seus ancestrais, né, dignos, importantes e tal, fazer uma reverência, né, cultuar a memória daqueles ancestrais seria uma coisa ridícula?
E os espíritos vão dizer seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual os espíritos não procedam uns dos outros. Eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Então, nós cultuarmos, reverenciarmos, né, os nossos ancestrais, os nossos antepassados, embora eles não tenham nos dado o espírito, eles nos deram o corpo físico, como nós já vimos, não há nada de ridículo e nem de ruim a gente cultuar a memória desses ancestrais, principalmente se eles foram pessoas boas, né? Construíram coisas boas no momento em que eles viveram, na sociedade que eles viveram, fazendo coisas positivas, ajudando, sendo pessoas dignas, fraternas, honestas. Então não há mal nenhum de a gente cultuar os nossos ancestrais. Prosseguindo na resposta. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis por orgulho. Então, podemos cultuar, né, a memória dos nossos ancestrais, mas eles não ligam muito, né? Aliás, não dão importância se a gente fica fazendo essa honraria toda, essa reverência, apenas por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente de ser agradável, mas até útil. Então, os nossos ancestrais, vamos dizer assim, eles ficariam muito mais contentes, né? Se nós seguíssemos os exemplos de amor, de bondade, de caridade, de fraternidade, que eles fizeram, que eles foram, que eles se empenharam, do que a gente apenas ficar cultuando a memória deles por uma questão de orgulho. Né? Porque a minha família foi nobre, então eu honro e tal. Não. Faça a sua reverência, seu agradecimento, cultua a memória dos seus ancestrais por aquilo que eles de fato eram, aquilo que eles fizeram de bom, e não apenas a posição social ou o dinheiro que eles angariaram ao longo da existência. Então, em resumo, né, em tese, essa é a resposta dessa questão 206. Bem, vamos falar agora sobre semelhanças físicas e morais. Questão 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física, como nós já vimos em questão anterior, né? Transmitem também uma semelhança moral? E os espíritos vão responder: não, uma vez que têm alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade, quer dizer, nessa descendência, o que um passa para o outro, como nós já falamos e vamos refrisar, é o corpo, é o DNA, é a genética, é isso que o pai e a mãe pode dar aos filhos. Agora, esse aspecto moral é de cada um. Por quê? Porque cada um de nós é um espírito, cada um de nós com a sua experiência, com a sua evolução. Né? Então, aquilo que meu pai foi ao longo das existências dele, tudo aquilo que ele conquistou moralmente, ele não transfere para o meu espírito como ele transfere do corpo para o meu corpo. Né? O corpo provém do corpo, o corpo procede do corpo, mas o espírito não. Por isso que os espíritos são taxativos na resposta. Não, uma vez que tem alma ou espírito diferente. Questão 207A. De onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Semelhanças morais que existem entre pais e filhos, algumas vezes. Resposta: são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências.
Então, como a gente viu ali nos laços, né, de família, que a família vem ao longo do tempo, muitas vezes reencarnando junto, às vezes agrega algum espírito novo, né, que vem fazer parte da família, existe, lógico, uma simpatia, uma tendência de sentimentos, de ideias entre esses espíritos. Então, muitas vezes existe uma semelhança entre eles. Veja que não é igualdade, é semelhança. Por quê? Porque são espíritos simpáticos, eles têm uma relativa afinidade entre eles. Prosseguindo, questão 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Olha que questão, que pergunta inteligente, né? Se os espíritos dos pais não exercem influência no espírito dos filhos. Resposta dos espíritos, uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então veja, os pais, eles têm uma influência muito grande na vida dos filhos, porque aquela criança que chegou e vai crescer, ela vai no ambiente doméstico aprender muita coisa com os pais. Ela tem o seu espírito milenar que já vem carregando uma bagagem muito grande, mas nessa atual existência ela também vai receber os ensinamentos desses espíritos que essa criança vai ter contato, principalmente com o pai e a mãe. Então, os pais exercem uma influência muito grande na educação dos filhos. E é por isso que os espíritos dizem que é para eles, quer dizer, para os pais, uma tarefa muito importante, de muita responsabilidade. E se falharem, né, por desídia, por negligência, se falharem nessa educação, eles serão culpados, serão responsabilizados. Então a influência é sim muito grande. Dando prosseguimento, questão 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor. E frequentemente Deus lhe concede. Então, muitas vezes, a gente vê acontecer até com uma certa frequência, os pais são pessoas boas, educadas, né, com a melhor das intenções em relação à educação de um filho ou de vários filhos, e muitas vezes aquele filho, aquela filha, enfim, a gente percebe que acaba trilhando um caminho muito diferente, né, da educação que os pais deram. Então a gente volta àquela história das questões anteriores. O espírito, ele não procede do espírito. Esse espírito que vem como filho, às vezes muito problemático, envolvido com coisas negativas, eles pedem a Deus a oportunidade de virem numa família que possa melhorar a sua condição, fazer dele um espírito melhor, mais justo, mais humano, mais digno, né, mais humilde. Porque se ele continuasse vindo, vamos dizer assim, em certas famílias, ele não iria conseguir aprender nada. Então, esse mau espírito, ele pede para vir numa família mais estruturada, numa família melhor. E Deus acaba concedendo, né? É por isso que a pergunta, por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa?
porque esse espírito que veio é um espírito comprometido. E esses pais que aceitaram essa missão no plano espiritual vão tentar, de alguma forma, né, colaborar para que esse espírito se melhore. Questão 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Então, se os pais ficarem pensando, rezando, pode atrair para o corpo daquele filho que vai chegar, daquele filho, daquela filha, um espírito melhor do que um espírito ruim? E vamos ver o que eles respondem. Não, mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais, né? Então não adianta a gente rezar, pedir, olha, por favor, Senhor, faça com que no corpo desse meu filho que está para nascer, anime um espírito de luz, um espírito bom, um espírito fraterno. Vai vir aquele espírito que Deus, na sua infinita misericórdia, por meio dos seus trabalhadores, vão dizer, não, é esse o espírito que precisa reencarnar. E caberá aos pais, né, na medida do possível, melhorar o espírito daquela criança. Essa é uma obrigação dos pais, como nós já vimos também na questão anterior, né? E a influência dos pais no sentido de melhorar aquele espírito. Isso pode. Agora, por meio de pensamentos e sentimentos e preces e ficar pedindo para que seja esse espírito A, B ou C, a espiritualidade não trabalha dessa forma. Deus não atua dessa forma. Questão 211. De onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo se gêmeos, né? Semelhança de caráter, principalmente se forem gêmeos. E os espíritos vão dizer, são espíritos simpáticos, que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. Então, os espíritos afins, via de regra, eles se agrupam, né? Eles se reúnem, eles se sentem bem estando com aqueles espíritos que têm uma semelhança de identidade, de sentimento, de ideias, né? Eles se sentem felizes de estarem juntos. Então, é por isso, da onde provém a semelhança? Provém de serem espíritos simpáticos, né? De terem uma afinidade entre eles. Questão 212. Olha essa pergunta que interessante. Nas crianças em que os corpos estão ligados, né? Então, aquelas crianças chifópagas, né? E que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas. Então, naquelas crianças, né, que nascem nessa condição, uma condição bastante difícil, terrível, onde existem órgãos que são comuns, né? A pergunta é se nesse caso essas crianças que estão unidas por esses órgãos em comum, elas têm um espírito só, né? Uma alma só ou duas? E os espíritos vão responder: sim, mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos. Ou seja, os espíritos estão dizendo, sim, essas crianças que têm órgãos em comum, mas na verdade são dois espíritos distintos, porque via de regra elas têm duas cabeças, dois cérebros, né? Então, elas têm dois espíritos independentes que estão animando esses corpos, embora existam alguns órgãos que são os mesmos para aqueles dois espíritos, né? Órgãos materiais, mas servindo à evolução daqueles dois espíritos. Por isso que eles dizem que sim, que existem dois espíritos. Questão 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia,
De onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre estes últimos? Então ele está dizendo, olha, se os gêmeos se encarnam por simpatia, né, por semelhança de sentimentos, por que que tem também aversão entre eles, né, algumas vezes? E os espíritos vão dizer, olha, não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. Então, não é uma regra, não é uma coisa matemática, né? É isso aqui, pronto. Não. Os gêmeos, e não gêmeos também, eles podem vir, como a gente viu aí na questão anterior, na mesma família, por uma questão de afinidade, de ideia, de sentimento, etc, etc. Mas também, muitas vezes, eles vêm para tentar acertar as suas divergências, as suas diferenças de vidas passadas. Então, eles escolhem, como os espíritos dizem aqui, lutar juntos no teatro da vida. Então, eles escolhem, eles optam de estar juntos com o objetivo de repararem os danos que um fez ao outro, os dois, né, contribuíram ali por uma situação difícil, complicada, então eles vêm juntos, sendo gêmeos ou não. Então a gente vê hoje muito, né, irmãos que não se dão bem, irmãos que rompem, têm raiva, têm até ódio um do outro, e olha lá se não acontece coisas piores. Então, existem os dois lados da moeda. Aqueles que vêm junto por afinidade, por amor, por simpatia, por semelhança de sentimento, mas também vêm aqueles juntos porque precisam resolver alguma pendência do passado. Então pedem a misericórdia divina para que nesse teatro da vida possam lutar juntos a fim de evoluir, crescer e eliminar essas arestas, né, esses problemas que existem entre eles. Questão 214. Que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? E a resposta dos espíritos é simples, né? Isso é lenda, né? Apenas para exemplificar que seu ódio era inveterado. Então essas crianças brigam tanto, esses jovens brigam tanto, desde quando estavam na barriga da mãe, eles já tinham ódio um pelo outro, por isso que agora eles vivem dessa forma. Não, não, quando eles estavam lá na barriga da mãe ainda não existia, né, esse ódio, essa raiva, essa inveja e tudo quanto é sentimento negativo. Por isso que os espíritos dizem, isso é lenda, né? Depois que essas crianças nascem, que elas crescem, que o espírito vai se dando conta que ele reencarnou, que ele tem. Aí começam os problemas, né? Problemas muitas vezes com os pais, problema entre os irmãos, enfim, aí que as coisas começam a acontecer depois de um certo tempo. Mas enquanto estão ali na barriga da mãe, né, tranquilos, tal, a coisa não é bem assim, esse ódio, essa coisa, como diz o Espírito. É mais lenda, né? É muito mais lenda. Bem, questão 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? E os espíritos vão responder. Os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo a sua elevação. Muito bem, um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. Então, em síntese, o que os espíritos responderam a Kardec?
Assim como nas famílias, os espíritos, eles se procuram, eles se unem em função da semelhança de seus sentimentos, de suas ideias, de seus pendores, assim também os povos, também as nações, que acabam se reunindo naqueles grupos em função dessas semelhanças de sentimentos, de ideias, de virtudes e assim por diante. Como diz aqui na resposta, um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. Então, os espíritos que estão reunidos num determinado país, numa determinada nação, é porque eles têm essa simpatia entre eles, esses sentimentos, e eles se buscam. Né? Então, nós estamos hoje aqui reencarnados no Brasil, não é que nós fomos colocados aqui de uma forma aleatória. A espiritualidade não trabalha dessa forma, de qualquer jeito, né? Vai para lá, vai para cá. Nós é que acabamos procurando, né, aqueles espíritos que nos são simpáticos e aí constituímos não só as famílias aonde vivemos numa escala menor, mas também nas nações. É uma questão de simpatia, de semelhança. E ele dá um exemplo aqui, que se um espírito bom e humanitário, se ele procuraria um povo que fosse duro de sentimentos, grosseiros, pouco civilizados. E eles respondem, claro que não, né? Os espíritos, eles simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí eles se sentem em seu meio. Então é por isso que as nações também, elas são distintas, elas são diferentes nas suas culturas, né, na sua forma de viver, exatamente em função dessa afinidade em que os espíritos procuram estar juntos porque são simpáticos, existem uma semelhança de pendores. Questão 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? E os espíritos vão responder: sim, isso pode acontecer, mas em se melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão diferentes e tereis dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma a outra certas analogias, modificadas todavia pelos costumes de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. Então, aqui também os espíritos estão dizendo o seguinte: lógico, nós somos um espírito, temos inúmeras existências e nessas inúmeras existências nós estamos acumulando as nossas experiências, né, o nosso caráter, as nossas virtudes, estamos formando a história do nosso espírito, mas ele está sempre em constante modificação. Então, à medida que ele se melhora, ele vai mudando. À medida que nós vamos reencarnando em posições sociais diferentes, em condições financeiras diferentes, sexos diferentes, a nossa vida espiritual ela vai se modificando, mas sempre com esse objetivo do amadurecimento, da perfeição, do crescimento moral. Então, numa situação, até uma encarnação, nós somos uma coisa, de repente, numa nova existência, passamos por muitas experiências bem diferentes, como ele diz aqui, né? Se de senhor nós passamos a escravo, os nossos gostos, eles serão diferentes, né? Então, essa evolução, essa é a dinâmica da vida, essa é a dinâmica do espírito. Agora, tudo aquilo que nós aprendemos, toda a nossa bagagem que nós estamos trazendo há milênios das nossas existências, tudo isso está arquivado, né, no nosso espírito. É coisa
do nosso, que aquilo, tudo que nós agregamos nessas nossas vivências não se perde. Por isso que pode sim, entre uma e outra existência, o espírito ele conserva todas o seu caráter moral, né, as suas tendências. Não é uma coisa que se apaga. Começa uma nova reencarnação, então tudo que ficou para trás é apagado. Não, é uma somatória de coisas, né? Então, por isso que fala, nossa, aquela pessoa tem uma tendência a isso, ou uma tendência àquilo. Isso são as experiências que o espírito vem trazendo ao longo dos milênios e segue com ele. Questão 217. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? E os espíritos vão dar a esta questão uma resposta bastante extensa, né? Por isso que eu digo a vocês que é extremamente importante a gente fazer a leitura, né, do livro, porque aí a gente consegue compreender na plenitude, né, a resposta que foi dada. Mas eu vou fazer uma síntese porque a resposta é bastante extensa. Então, os espíritos começam dizendo o seguinte: o novo corpo nenhuma relação tem com o antigo, que está destruído. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Então, veja, a gente já viu inúmeras vezes, já comentei bastante, né, que o corpo ele procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, nós adquirimos, ganhamos um novo corpo físico numa existência para cumprir a nossa trajetória evolutiva. Quando esse corpo morre numa futura reencarnação, dificilmente o novo corpo terá uma semelhança com aquele que nós utilizamos na reencarnação passada. Porque nós podemos, por exemplo, renascer numa outra região do mundo, né, num outro povo, onde as características físicas, as características culturais são completamente diferentes. Né? Hoje nós estamos no Brasil, é um país tropical, mas podemos renascer na África, renascer no hemisfério norte, que é frio, e aí as condições físicas, né, as características físicas, elas se modificam demais no nosso planeta. Então, a resposta dos espíritos aqui, ela é extremamente certa. O corpo nenhuma relação tem com o antigo que está destruído. Uma nova reencarnação, um novo corpo. Mas ele diz aqui assim, o espírito, ele modela, nós sabemos disso, o espírito modela o nosso corpo físico, quando nós vamos reencarnar. Então, o espírito tem esse papel extremamente importante de modelar, de formar o novo corpo que nós vamos utilizar numa nova encarnação. E os espíritos dizem aqui na resposta que o nosso espírito, ao modelar esse novo corpo, ele imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto. Então, o nosso rosto, vamos dizer assim, é como se ele fosse algo muito parecido com o nosso espírito, né? O nosso espírito, ao modelar o nosso corpo, ele trabalha muito, ele trabalha bastante no nosso rosto, né? Que seria o espelho, vamos dizer assim, do nosso espírito. E aí depois, na resposta, né? Continuando, ele cita vários exemplos de similitude de gosto, de pendores e assim por diante. Então, eu digo para vocês, leiam bastante essa resposta aqui, mas em síntese é isso, né? Respondendo a essa pergunta, se conserva os traços do caráter físico entre uma existência e outra. Não, porque o corpo se destrói.
Vamos agora para o último item do nosso estudo: ideias inatas. Questão 218. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? E os espíritos vão responder: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Então, também, como eu já disse, o nosso espírito é um somatório de vivências, de experiências, né? Então, tudo aquilo que foi adquirido pelo espírito não se perde, está ali arquivado, guardado. Então, nós temos, sim, numa nova existência, lembranças, né, de características, de experiências que nós já tivemos no passado. E isso muitas vezes aflora, né? A gente tem essa, como os espíritos chamam aqui, uma vaga lembrança. E essa vaga lembrança, ele dá o nome de ideias inatas. Questão 218A. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, a pergunta de Kardec, a teoria dessas ideias, dessas vagas lembranças, não é uma bobagem, uma coisa assim, sem sentido? E os espíritos vão dizer, não, os conhecimentos adquiridos em cada existência, eles não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los, em parte e momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Então, as ideias inatas não é uma bobagem, né? Não é uma coisa assim sem sentido. Todos os conhecimentos, eles, como eu disse, eles estão arquivados no nosso espírito, conhecimentos, experiências, vivências, e isso não se perde. Momentaneamente, em função da nova existência, muitas coisas, vamos dizer, ficam ali adormecidas, mas não perdidas. Então, se numa existência aquele espírito foi um grande pintor, um grande escultor, um poeta, essas qualidades elas não se perdem, elas podem ficar momentaneamente adormecidas, porque nessa nova existência a proposta é desenvolver outras coisas. Então aquelas ficam ali, vamos dizer, em stand-by, mas elas não se perdem, elas são patrimônio do espírito. Questão 218b. Deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Os espíritos vão dizer, nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes e, no intervalo, o espírito pode ter progredido. Verdade, né? Essa grande conexão dá a impressão que uma existência é exatamente a continuidade da outra. Mas não é bem assim. Por quê? Entre uma existência e outra, nós temos aquele período que nós ficamos no plano espiritual, onde nós vamos evoluir também, né? Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos aprender. E é por isso que ele diz que no intervalo o espírito pode ter progredido. Então, agora, tudo que ele aprendeu, aquilo não se perde, aquilo está guardado. As posições que a gente ocupa na vida, elas são posições diferentes, como já vimos, em relação à parte social, à nossa posição social, o nosso sexo, as experiências, né? Mas o importante que nós temos que ter em mente é que esse patrimônio, todas essas vivências que o nosso espírito vem desde milênios e milênios e milênios, tudo isso está guardado e tudo isso é e será fundamental quando nos formos considerados, né, chegarmos à condição de um espírito puro. Então, todas essas informações que o espírito traz, conhecimento, experiências, isso é fundamental, é isso que importa.
Questão 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos como as línguas, o cálculo e etc.? E os espíritos vão responder: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta, embora troque de corpo físico. Então é o que nós vimos na questão anterior, né? Falando das ideias inatas. É todo esse patrimônio que o espírito traz que está arquivado nele. Então, às vezes, né, alguém fala: nossa, parece que essa criança já nasceu sabendo tocar ali um instrumento, um piano, alguma coisa. Né? Ou, olha que facilidade que essa pessoa tem em fazer alguns versos, olha que coisa bonita, parece que já nasceu sabendo. Não é que nasceu sabendo, aquilo está arquivado no espírito. Né? E às vezes, dependendo da condição, aquilo aflora com bastante força, né? E o espírito acaba se recordando de tudo aquilo que ele já aprendeu, aquilo que ele já viveu, e ele passa a ter facilidade, como está citado aqui na pergunta, né? Conhecimento sobre as línguas, a facilidade, né? De a pessoa aprender várias línguas, trabalhar com os cálculos. Às vezes uma pessoa da área das artes, né? Nossa, essa pessoa faz uma escultura, faz uma pintura, parece que já nasceu com esse dom, né? Aquele dom existe do espírito. Havendo a possibilidade, a necessidade de aquilo vir à tona, vem, como eu digo, patrimônio do espírito. Questão 220. Em mudando de corpo, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? E aí os espíritos vão dizer: sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez dela o mau emprego, quer dizer, usou muito mal aquelas faculdades intelectuais, aquela habilidade, aquela inteligência, se aquilo não foi usado para o bem, mas sim foi usado para o mal, trazendo sérios problemas para o espírito, essas faculdades elas podem, né, ficar ali adormecidas por muito tempo ou, dependendo, né, do que for, até eliminadas, né? Porque aquilo não vai fazer bem ao espírito. Mas, via de regra, o espírito, ele conserva, ele mantém as faculdades intelectuais que ele adquiriu ao longo das existências. Prosseguindo, ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida, olha lá, permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra, que com ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente, quer dizer, ela está ali, ela está pronta, né, para vir à tona, mas em função da nova proposta reencarnatória, por algum motivo, essa faculdade intelectual ela vai ficar ali latente. Se for necessária, ela vem à tona. Se não, ela fica ali até uma próxima oportunidade de ser utilizada. Então, ela fica em estado latente para ressurgir mais tarde. Bem, vamos para a última questão do nosso estudo, questão 221. É uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? E os espíritos respondem: é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho o sufoca muitas vezes esse sentimento, né? Então, como a gente já vem dizendo em várias questões, nada se perde no nosso espírito, tudo está arquivado nele. Então, essa lembrança, né, essa certeza, esse sentimento instintivo que o homem tem do plano espiritual, da existência de Deus, é algo que ele já vem trazendo. E quando nós estamos no plano espiritual,
a gente constata essa verdade. Só que quando a gente reencarna, que é aquele véu do esquecimento, né, do que ficou para trás, a gente muitas vezes não se dá conta. E ele cita aqui, os espíritos citam um orgulho, porque muitas vezes reencarnamos num determinado lugar, numa determinada família, onde os ensinamentos, né, onde o materialismo, por exemplo, é algo muito forte no nosso planeta. Então, muitas pessoas acreditam que plano espiritual é bobagem, que Deus não existe, que Jesus não existe, que o que importa é a vida material, porque na matéria a gente vê, a gente toca, a gente constata as coisas, então o resto é tudo bobagem. Mas a verdade é que o nosso espírito tem esse sentimento, ele tem essa lembrança. Mas, como eu disse, a gente reencarna muitas vezes em determinadas condições que a pessoa acaba achando que tudo é bobagem. Mas, quando volta para o plano espiritual, aí o espírito percebe, né, a importância, a constatação da existência de Deus, desse ser superior, né, que criou o universo, criou as leis perfeitas, né, mas muitas vezes encarnados por N motivos, a gente acaba não acreditando. Questão 221A. É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? Vamos ver a resposta. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Por isso encontramo-la por toda a parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância a mistura com a superstição. Então, não é a doutrina espírita, ela é recente, né? De 1857, quando veio o livro dos Espíritos. Então, não é algo milenar, mas essa lembrança, essa consciência que o ser humano tem da existência do plano espiritual, da divindade, do ser superior, é algo que já vem de milênios e milênios, já vem com o homem de muito tempo e está em todas as religiões. Então, não é algo que a gente possa atribuir apenas à doutrina espírita. Como eu disse, isso é um patrimônio do espírito que já fez a sua vivência inúmeras vezes e traz tudo isso consigo. Ele tem, no fundo, essa lembrança, digo mais, ele tem essa certeza. O problema é que quando reencarna, muitas vezes, momentaneamente, as coisas se perdem, o homem deixa de acreditar e acredita muito mais em superstição do que aquelas coisas que seriam lógicas e importantes, né? Então, meus amigos, o importante é assim, o nosso espírito é um grande arquivo, tudo está registrado, tudo está guardado e tudo é útil para que ele possa continuar a sua trajetória evolutiva. Tudo que ele arquiva, tudo que ele guarda é extremamente importante para as nossas existências, né, as nossas sucessivas reencarnações, até chegarmos àquela condição de espírito puro que nos aguarda fatalmente. Bem, meus amigos, eu espero ter colaborado no entendimento dessas questões. Tem às vezes uma ou outra que é um pouquinho mais difícil, né, da gente entender, mas o importante é a gente insistir na leitura, nas reflexões, conversar, esclarecer as dúvidas. Isso é o que mais importa. Então, espero ter de alguma forma colaborado com vocês e, repetindo, qualquer dúvida, coloque no nosso grupo ou futuramente numa live que a Denise vier a marcar, a gente pode conversar a respeito. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e nos reencontraremos no próximo estudo.